Fala rapaziada, vamos conversar um pouquinho sobre essa semana do Barcelona que conheceu seu adversário na semifinal da Copa do Rei, vai pegar o Atlético de Madrid. Do outro lado a gente tem um duelo basco bem interessante que é Real Sociedad e Athletic Clube, que é o de Bilbao, aqui no Brasil conhecido como Bilbao. Um clássico basco muito legal e do outro lado um clássico que a gente já viu nessa temporada, que é Barça e Atlético. Inclusive foi um dos bons jogos do Barcelona nessa temporada, ganhou por 3-1 lá no Camp Nou. Dessa semifinal a gente espera que saia o favorito. Não dá para falar que é uma final antecipada, mas a final, por exemplo, do ano passado, que foi Barcelona e Real Madrid, esse ano já na semi a gente tem o maior duelo dessa competição, né? Claro que quem ganhar de Barcelona e Atlético vai ter que jogar ainda na final, porque como diz o ditado, o cemitério do futebol está cheio de favoritos, mas de Barça e Atlético provavelmente a gente vai ver o campeão. O primeiro jogo já acontece nesse mês e o Barcelona tem uma dúvida importante que é o Rafinha, né, que se machucou no jogo contra o Elche e aparentemente a princípio era uma sobrecarga na coxa e o Barcelona estimava ali que ele ficaria de fora uma semana, não jogaria contra o Albacete. Eu vou comentar mais sobre os dois jogos logo logo. Mas aparentemente o Barcelona está tendo mais cautela com o Rafinha. O Flick já falou que não sabe se ele chega para os jogos da Copa, né, para o primeiro jogo, aliás, contra o Atlético na semifinal, que é já nesse mês de fevereiro. O Flick está tendo bastante cautela, então o Rafinha segue machucado. Inclusive no próximo jogo do Barça, que é esse sábado contra o Mallorca, Rafinha já está descartado. E ainda falando de lesões de uma lesão de um jogador que não está mais no Barcelona, que acabou de sair, que é o Ter Stegen, foi emprestado ao Girona, fez 2 jogos pelo clube, se lesionou, uma lesão muscular que vai precisar de cirurgia, então o Ter Stegen deve ficar aí pelo menos 3 meses afastado, não tem tempo certo para voltar, mas é quase certeza que ele vai perder esse resto de temporada, o que não afeta muito o Barcelona, porque ele já estava no Girona, ainda houve conversas sobre o Girona devolvê-lo, o que ainda não foi confirmado, mas para o Ter Stegen é muito ruim, porque ele de certo vai perder a Copa do Mundo. O diretor esportivo da seleção alemã tinha dito que ele precisava jogar, e ele até foi para o Girona por conta disso, né? Para jogar esses 5, 6 meses antes da Copa do Mundo e tentar ser convocado, e aparentemente não vai conseguir, porque mesmo se voltasse para o Barcelona, não tem lugar no time, e no Girona, ainda voltando no final da temporada, não sei se é o suficiente para ele conseguir uma convocação, o que é muito triste, mais uma lesão para a carreira do tão consolidado Ter Stegen. O Barcelona conheceu também os seus possíveis adversários na Champions, né? Conheceu seu adversário na Copa do Rei e pode enfrentar 4 times nas oitavas de final da Champions. O PSG pega o Mônaco e o Newcastle pega o Karabag. Desses dois confrontos, o Barcelona, depois do próximo sorteio, vai conhecer o seu rival, e aí a gente tem um patinho feio que é o Karabag, né, que é o menor. O Mônaco não faz uma grande temporada, é um time que vem num momento um pouco conturbado, já trocou de treinador, inclusive tem poucas vitórias no ano. O Newcastle é só o 11º colocado na Premier League, e o PSG, que é o melhor time desses, o pior confronto para o Barcelona, teoricamente, também não faz uma grande temporada. Muitas derrotas, inclusive na Champions, foi eliminado da Copa da França. Claro que é um time que pode engrenar, embalar agora no momento certo da temporada, mas até aqui não é uma grande temporada do PSG, que já venceu o Barcelona na fase de Liga. E falando também do Newcastle, que enfrentou o Barcelona e esse perdeu. Esses são os 4 adversários do Barça. Agora eu vou falar um pouquinho dos jogos do Barcelona. O Barcelona jogou contra o Elche na La Liga e contra o Albacete na Copa do Rei. 2 jogos que o Barcelona venceu, mas que eu acho que demonstraram algumas fragilidades do Barcelona, as mesmas que a gente fala desde sempre, de ser um time que deixa seus jogos muito abertos. E contra o Elche me chamou muita atenção, porque foi um jogo que o Barça vence por 3-1, cria chances demais, era um jogo para quem sabe 6 ou 7 gols, e até os 70 minutos mais ou menos ali, que é quando o Barcelona faz o terceiro gol e mata o jogo no 3-1, o jogo parecia muito aberto, a sensação que nos dava era que poderia acontecer qualquer coisa, o Barcelona poderia ampliar, mas também poderia tomar um empate. Isso não aconteceu, mas é uma constante nos jogos do Barcelona, principalmente naqueles que o Barça não consegue concluir
as chances que cria. E no jogo contra o Albacete, diferente do Elche, os dois times menores, né? O Albacete, inclusive, da segunda divisão. O Elche que saiu para pressionar o Barcelona, jogou com linha mais alta, inclusive até por isso sofreu a quantidade de chances que sofreu. O Albacete já muito mais retrancado, linhas muito compactas. O Barcelona tinha muita dificuldade para destravar o jogo, foi conseguir numa roubada de bola num momento muito específico que um lateral do Albacete tentou fazer um drible ali, foi da direita para o meio, acabou perdendo a bola. O Albacete que quase não ficava com a bola, um time que pegou a bola no pé e já tenta fazer a jogada mais agressiva possível, minimizar todos os erros. Então era um time que no pé do zagueiro a bola não vai ficar, no pé do goleiro a bola não vai ficar. O Barcelona deu sorte de, em um dos momentos que pressionou, o lateral tomou a decisão errada, cruzou o galinheiro, perdeu a bola, e o primeiro gol do Barcelona para destravar o jogo sai numa bela finalização do Lamine Yamal, que continuou pressionando, isso no caso o Barcelona, continuou buscando. O segundo gol sai de outra maneira também, não naquela jogada posicional que o Barcelona consegue movimentar a defesa adversária, mas sim na bola aérea. Gol do Ronald Araújo, que jogou, foi titular. Inclusive é boa notícia para o Flick, porque o Flick consegue recuperar o Ronald Araújo num momento importante da temporada. O Barcelona precisa de mais zagueiros no elenco. Preocupa um pouco o Ronald Araújo estar de volta do ponto de vista do torcedor, porque eu acredito que o torcedor não esqueça o que o Ronald Araújo fez nas últimas temporadas. Ainda assim, é boa notícia ele estar de volta, estar melhor psicologicamente, e esse gol pode dar... esse gol e esse jogo pode dar uma moral a mais para o Araújo, que está voltando agora. O Barcelona faz 2-0 num jogo fácil e a partida fica muito aberta. O Albacete, que estava todo retrancado, tem que sair para o tudo ou nada, porque já tinha perdido, né? O Albacete já tinha, e o jogo ficou aberto. O Barcelona quase tomou um empate, porque cria chances, desperdiça, acaba tomando um gol. Tem outras jogadas, se eu não me engano, eu não lembro se é o Portas, inclusive é um atacante achei bom jogo do Portas no Albacete, me surpreendeu muito. Tudo que o Albacete criou basicamente foi do pé dele. Algum jogador do Albacete, não vou lembrar aqui, sai na cara do gol, tenta encobrir o João Garcia, e o Gerard Martins, se eu não me engano, tira mais ou menos em cima da linha, né? Um pouco à frente, claro. E o Barcelona sofre no final do jogo. Eu achei muito bom o jogo do Lamine Yamal, que decidiu, fez o primeiro gol, mas assim, muito ativo, tentando muitas jogadas individuais. E achei mal o jogo do Marc Bernal, que perdeu algumas bolas bobas ali. O Barcelona correu alguns riscos, uma que ele cortou mal, aliás, ele defendeu mal, o Portas conseguiu cabecear uma bola para o centro da área que poderia ter sido perigosa. Nada demais, não estou fazendo juízo de valor a um jogador por um jogo, mas só o Marc Bernal, que eu achei, por exemplo, na última rodada da Champions, ele muito bem, agora entrou um pouco abaixo. E é isso, um Barcelona perigoso, um Barcelona caótico, que não domina tanto suas partidas em muitos momentos, e que vai ser assim pro resto da temporada. E uma coisa que eu até falei numa live é que o torcedor tem que abraçar esse caos do Barcelona, e desde a temporada passada é assim. É um time que domina pouco, é um time que corre muitos riscos, mas que é muito divertido de assistir, e é um time muito bom. Então é isso, a semana do Barça foi essa. Agora o time joga contra o Mallorca, vai assistir inclusive na próxima semana já a Champions League, atento nos adversários que pode enfrentar. Já tem semifinal de Copa do Rei, tem oitavos de final da Champions, e a temporada começa a funilar e fica mais interessante. É isso, pessoal, até mais.